Exegese sem exegese. Esse é o meu canal para nós observarmos a Bíblia, analisarmos alguns pontos, do ponto de vista exegético. E nesse vídeo, sem muitas delongas, eu quero tratar uma passagem que é 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. É um texto que traz uma informação importante que tem sido discutida pelos exegetas do ponto de vista de uma conclusão interpretativa. Então, eu quero observar aqui esses pontos e apontamentos, olhar para o texto a partir de algumas óticas que serão importantes para tentar extrair o significado, ou seja, descobrir a intenção do autor. Então, vamos lá. 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, embora que a cronologia talvez não seja melhor, talvez fosse mais interessante colocar 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. São livros importantes, em algum tempo passaram a ser chamados de pastorais, um momento definido da história. Alguns questionam se Paulo realmente foi o autor desse livro por causa de algumas tendências teológicas diferentes do corpus paulinos anterior, o número de vocábulos que aparece nesses textos, que não aparece no restante do corpus paulinos também. Então, isso é muito discutido, é um texto bem tardio, já está no ano 61, 62, muito próximo do martírio de Paulo. E é um texto interessante para lidar com as questões da igreja. Então, as ideias que nós temos sobre a eclesiologia, de fato, esse livro aqui, esses livros são muito importantes para se entender essa questão. Então, vamos lá. Se inscreva no meu canal antes que eu entre diretamente. A gente vai entrar numa jornada de análises nesse aspecto aqui. Em suma, eu quero te convidar aqui para ler comigo, quero que você leia comigo. Isso aqui não é uma ideia, não é apresentar as minhas conclusões. A minha ideia é que você leia a Bíblia comigo, a gente vai ler junto aqui, para formatar o que é realmente o mais importante, uma leitura mais responsável e mais honesta, para que possamos cumprir a nossa responsabilidade como leitores de forma honesta também. Então, vamos lá. Eu estou colocando o texto grego aqui, inicialmente, porque a discussão envolve orri presbiteroi. Então, esse texto do capítulo 5, verso 17, dentro do contexto lógico, está no momento em que o autor, nesse caso Paulo, mostra como Timóteo deve se relacionar com diferentes grupos. Primeiro ele fala do homem idoso, das mulheres idosas, depois ele fala das viúvas, dos presbíteros, no capítulo 6 ele fala dos servos. Então, esses grupos definidos, eles recebem postulados informativos nesse aspecto. Então, dentre esses está o orri presbiteroi. É verdade que presbiteroi, ou presbiteros, também aparece no capítulo 5, verso 1. Então, a primeira discussão que normalmente é feita é se é idade ou ofício. Aqui, a tradução, será que presbítero é melhor? Presbíteros, talvez não fosse melhor, anciãos, como melhor tradução. Então, essa é uma discussão que é realizada também. Normalmente se imagina que Paulo está falando de ofício, não de idade, mas eu vou trabalhar isso posteriormente. Mas a questão aqui está nessa tese, que é até colocada aqui por João Calvino, e, evidentemente, eu, como calvinista, leitor de Calvino há muitos anos, gosto e amo as obras de Calvino, só que nesse ponto aqui, eu estou criticando e vou criticar a interpretação dele dessa passagem, e, pelas minhas pesquisas, não parece ser a mais coerente com o texto. Então, o que Calvino disse? À luz de 1 Timóteo 5,17, ele diz, à luz dessa passagem, podemos inferir que há dois tipos de presbíteros. Aqui que está a questão. Dois tipos de presbíteros, visto que nem todos são ordenados para a docência. O significado cristalino das palavras está no fato de que havia alguns que governavam bem e de forma honrosa, no entanto, não eram detentores da função pedagógica. Então, para Calvino, essa passagem de 1 Timóteo 5,17 chancela a existência de dois grupos de presbíteros, dois grupos.
aqueles que governavam bem, ou aqueles que governam, e aqueles que ensinam. Então, normalmente se chama de presbítero docente e presbítero regente. Então, tem um só que rege, que governa, e tem outro que ensina. Então, para Calvino, essa passagem chancela isso. Eu vou desenvolver alguns argumentos que contrariam essa tese, mas essa é a tese levantada por Calvino. E eu uso um outro estudioso aqui, que é o William Alce, que está no Word Biblical Commentary, nas comentários das pastorais. O Malce diz, especialmente à luz do problema de Éfeso, qual que é o problema de Éfeso? Aí que eu estou te convidando para ler a Bíblia comigo. No capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 3, olha o que o autor diz, o que Paulo diz. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas. Demonstrar o quê? Não ensinem outra doutrina. Então, o problema de Éfeso, citado por Malce aqui, envolve vários ensinos antagônicos ao ensino de Paulo, que precisavam ser combatidos naquela igreja em Éfeso. Então, se há um presbítero que não ensina, isso parece meio incoerente com o problema que a igreja casa está enfrentando. Esse é um ponto. Além disso, o Malce diz, Paulo diz que a dupla honra era devida a presbíteros que estavam servindo bem, ou governando bem, não apenas a um subgrupo que ensinava. Se dupla honra deveria ser dada a eles, de que forma essa dupla honra também poderia ter sido dada, especialmente a um subgrupo que pregava e ensinava? Como pode ser isso? Então, isso aqui também está no texto, porque quem recebe a dupla honra, timês de plês, são aqueles que governam bem. Então, aqui na minha versão atualizada está merecedores de dobrados honorários, a tradução não muito clara. Então, quem são esses? São os que presidem bem. Mas então não são os que se afadigam na palavra e ensino. A dupla honra vai para quem, afinal? Para qual grupo? É uma discussão importante. Então vamos lá, a partir desse momento, eu quero levantar meu argumento para observar. Primeiro, a gente tem que entender que dentro desse corpo de texto aqui, nós temos uma estrutura em quiasmo que envolve o episcopê e o presbíteros. Episcopê e presbíteros. Por quê? No capítulo 3, verso 1, se você olhar na sua Bíblia aí, o texto diz, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, o episcopê. Depois, no capítulo 5, verso 17, como nós acabamos de ler, já aparece presbíteros. No capítulo 1 de Tito, verso 5, se você for olhar na Bíblia e perceber, por essa causa deixei em Creta para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então, no capítulo 3, verso 1, episcopê, capítulo 5, verso 17, presbíteros, capítulo 1, verso 5 de Tito, presbíteros de novo, e capítulo 1, verso 7 de Tito, porque é indispensável que o bispo, ou seja, episcopê, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Então, há uma correlação em quiasmo que envolve o episcopê e o presbíteros. O que nós observamos com isso? Que, de fato, não é possível criar uma desconexão entre eles. O episcopê é uma coisa, o presbíteros é outra. Não, a gente vai perceber que, pelas qualificações, eles estão se referindo ao mesmo personagem. Então, essa ideia do macro das pastorais acaba nos ajudando nisso. Então, começa com episcopê e termina com episcopê no capítulo 1, verso 7 de Tito. Então, a problemática é, existem dois grupos de presbíteros em 1 Timóteo 5,17? Será que existem? Será que são dois diferentes? Os presbíteros que presidem bem são diferentes dos presbíteros que ensinam? Presbíteros regentes são diferentes dos presbíteros docentes à luz de 1 Timóteo 5,17. Lembrando sempre que a minha discussão aqui é pelo texto. É a chamada dimensão textual da teologia. Não estou preocupado, mas a minha instituição diz que é assim. Tudo bem, a sua instituição pode ser o que quiser, mas eu estou falando do texto. Querendo ou não, até onde eu sei, onde eu imagino,
que a teologia protestante deveria fundamentar suas teses na Escritura. E isso eu aprendi com Calvino. Como calvinista, principalmente no livro 4 das Institutas, Calvino trabalha demais. É claro, Calvino mostrando o princípio da sola Escritura, porque que ele se conectou da igreja romana, pela plausibilidade de fundamentação primária na Escritura. Então, a nossa discussão aqui é com a Escritura. Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou trabalhar o texto em alguns pontos, e o texto começa aqui, ó. Horri, kalos, proestontes, presbíteroi. Então, aqui, o sujeito é o horri presbíteros. Os presbíteros proestotem, que presidem. E aqui eu até posso, aqui nessa parte do texto, não veio, mas eu posso colocar aqui deixa eu descer com ele, com Kalos, para a gente fazer tudo junto. Ah, está aqui, eu que não vi. Então, horri, kalos, proestotes, presbíteros. Então, os presbíteros que presidem bem. Esse verbo proistemi é um verbo muito importante, é um particípio perfeito aqui, então, de função atributiva, ele está qualificando os presbíteros, de fato, os presbíteros que presidem. Na língua grega, é uma ideia atributiva, o uso adjetival do particípio. Eles presidem como? Eles presidem bem. Então, o nome nativo sujeito é esse. Então, perceba bem uma coisa importante agora, como é que é o exercício semântico. Esse verbo aqui, proistemi, que é o verbo governar, ele já aparece no capítulo 3. Se você voltar a sua Bíblia no capítulo 3, volte aí no capítulo 3, leia comigo a Bíblia. Quando Paulo está falando do episcopê, capítulo 3, verso 1, no verso 4 ele diz que o episcopê governe bem, que o bispo governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, percebam bem que os presbíteros que presidem bem, o presbíteroi, proestotes, kalos, esses que governam bem, são os episcopê, são os bispos, pelo menos na minha tradução, que governam bem também. Então, ou seja, tanto o presbítero como o bispo, usando a tradução da atualizada, os dois exercem o mesmo papel, eles presidem bem, eles governam bem. Então, perceba bem que é difícil você falar que o presbítero que governa é diferente do bispo que governa. Então, essa correlação acaba estabelecendo um paralelismo. A função estabelece o paralelismo sinonímico, está falando pelo mesmo personagem. Só que ganham diferenças, um é supervisor, episcopê, e outro é presbítero. Então, essas questões sinonímicas são muito discutidas na hermenêutica, saber se existe realmente um sinônimo 100% perfeito, para a gente não ficar focando em exegese de palavras, como se isso fosse o mais importante. Então, olhe bem, governa bem lá o bispo, o episcopê, governa bem o presbítero. Os presbíteros governam bem aqui também, no capítulo 5, verso 17. Claro que aqui eu não vou afirmar isso, é uma suspeita que eu tenho, de que ele não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Parece, não estou afirmando, estou só provocando e pensando que a igreja se reunia também na casa do episcopê. Então, ele governava a sua casa com uma transparência maior, porque a congregação se reunia ali também. Mas é uma questão muito plausível de pesquisa e de fundamentação. Então, entendemos porque eu fiz o quiasmo lá. Então, o presbítero, eles presidem bem, e o episcopê também governa bem. Então, ou seja, é a mesma coisa, não dá para separar uma coisa. Eu estou fazendo conexões aqui um com o outro. Além disso, o texto diz que, no segundo momento, horri copiontes em logo caí didascalia. Essa é a segunda parte do verso. Então, os presbíteros que se afadigam em logo caí didascalia, ou seja, na palavra e ensino.
Então, observe bem que aqui no grego não tem presbiterói. Estou colocando até o colchetes aqui. É uma elipse, porque ele não quer repetir. Na verdade, deixa eu colocar o texto todo, o sujeito está aqui e o sujeito está aqui também, porque copiontes é um particípio também de função atributiva. Então, ele está qualificando alguém. Quem ele está qualificando? O presbíteroi. Então, presbíteroi proestontes, os presbíteros que governam, presbíteroi copiontes, que se afadigam. Tanto a parte A como a parte B envolvem o presbíteroi. Então, agora na palavra e no ensino. Ótimo. Aí, de novo, a gente faz a conexão contextual, que é muito importante. No capítulo 3, verso 2, a gente observa lá que o episcopê, o bispo, capítulo 3, verso 2, diz que ele tinha que se afadigar na palavra, ele tinha que ser apto para ensinar. Didaquíticos. Didaquíticos é a questão do episcopê. Ele tem que ser apto para ensinar. Então, olha bem, o presbíteroi, lá, ele se afadiga na palavra, no ensino, e o episcopê tem que ser didaquíticos, apto para ensinar. Então, olha bem, é estranho você falar que há uma desconexão entre dois grupos aqui, porque se eu estou fazendo paralelos, o presbítero, ele governa bem e ele ensina também. O episcopê, ele governa bem e ensina também. Então, observe bem que ele não está dizendo que é uma coisa diferente da outra, não está dizendo que um pode governar e não ensinar, o outro pode ensinar e não governar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que é uma completude do ofício em si sendo designado aqui. A mesma coisa, se você for lá em Tito, capítulo 1, verso 9, você vai observar que aqui, ó, quando ele fala do bispo, do episcopia, capítulo 1, verso 7, no verso 9 ele diz, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ou seja, a capacidade dele de ensinar deveria ser uma questão fundamental aqui. Então, percebam bem que, pelo contexto, a conexão que eu estou fazendo em quiasma aqui, impossibilita o personagem ter uma qualificação e não ter a outra. Eu posso dizer que ele governa bem, mas não ensina. Não, mas o contexto não está dizendo isso. O contexto da passagem está dizendo que ele governa bem e ensina, tanto lá no capítulo 3 como no capítulo 1 de Tito. Então, do capítulo 3 de Timóteo, a lista do episcopê, e no capítulo 1, verso 3, capítulo 1, verso 5, quando ele fala do presbítero depois do bispo, é a mesma coisa. Então, seria muito estranho eu imaginar dois grupos, tirando a responsabilidade de um para fazer uma coisa e outra, se o contexto em nenhum momento diz isso. O contexto não apresenta esse tipo de discriminação ou de redução. Mas o elemento assim, fundamental aqui é esse advérbio grego malistar. Malistar. Porque as versões costumam traduzir. Eu nem coloquei muitas versões, se traduz como com especialidade, especialmente. Então, deixa eu traduzir tudo aqui para ficar melhor agora o texto. Diz lá, os presbíteros que presidem bem sejam considerados de dupla honra, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Ótimo, nós temos o imperativo aqui, na voz passiva, o verbo axiol, então sejam considerados de dupla honra, o genitivo de complemento. Agora, a questão é especialmente aqui, que é o malista. Então, o malista parece ser o coração da tese. Está vendo? A partir de agora, ele vai falar de um outro grupo que estará em voga aqui. Entretanto, o William Mouse, antes de eu citar o William Mouse, observe bem como é interessante. Esse malista aparece no capítulo 4, verso 10 de 1 Timóteo. Ele diz, ora, para esse fim, que labutamos e nos esforçamos sobremodo,
porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Olha agora o que o texto diz: Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, se imaginar que o Malista entrada no novo grupo é uma desconexão do grupo anterior para entrar no novo grupo, Paulo está falando Salvador de todos os homens, primeiro grupo, e o segundo grupo, especialmente os fiéis. Então, Paulo está fazendo uma qualificação muito interessante. Ele fala que Deus é salvador de dois tipos de pessoas, de todos os homens e também dos fiéis, dois grupos. Que é muito, mas muito estranho de se observar nessa passagem aqui. No capítulo 4, verso 10 aqui, capítulo 4, verso 10. Agora, se você olhar o Malhas está de outra forma, de repente ele faz sentido. O que o mal se diz? Ele entende que, a saber, funciona melhor que especialmente, para que a segunda frase esclareça a identidade da primeira. Paulo está falando dos presbíteros, ou seja, todos os superintendentes que ensinam. Além disso, especialmente à luz do problema de Éfeso, parece um tanto contraditório falar de líderes que não ensinavam. A heresia de Éfeso estava dentro da igreja, mas provavelmente os líderes da igreja eram capazes de ativo refutar o erro e encorajar a verdade do evangelho. Então, eu gosto muito da tese do Malce, porque ele trabalha o Malista quase como se fosse um apóstolo. Então, pela ideia do Malce, o Malista passa a ser o seguinte, ó: os presbíteros que presidem bem sejam considerados de dupla honra, isto é, ou a saber, os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino. Então, o que ele faz? Na verdade, a parte B esclarece ainda mais a identidade da primeira frase. Então, a primeira oração. Então, ele não está dizendo que é um outro grupo diferente, está dizendo que eles presidem bem, e deixa eu explicar ainda a identidade deles. Eles presidem bem, e, além disso, eles também estão envolvidos na palavra e no ensino. Então, Paulo não está quebrando a conexão dos dois, ele está explicando, está esclarecendo ainda mais quem são esses presbíteros que ensinam. E, de novo, o que o mal se diz aqui, a heresia de Éfeso é inconcebível com a ausência de um líder que ensinava. Não teria como um líder não ensinar, mesmo que fosse pessoalmente, casa em casa, não fosse a ideia da igreja casa, reunião lá, mas, em suma, a heresia de Éfeso exigia líderes comprometidos com conhecimento e capacidade para ensinar. Outro ponto importante é essa dupla honra, que aparece aqui em grego, que é o diples times, que é um genitivo de complemento. Então, o que acontece? Se imagina que essa dupla honra pode enfatizar a ideia de respeito ou remuneração. Então, esses presbíteros aqui, tanto que governam bem como ensinam, eles sejam considerados de dupla honra, ou seja, de dupla remuneração. Então, é uma questão complexa, porque você olha assim, mas como é que eu vou definir isso? Aí, sempre quem nos salva, semanticamente se falando, na questão do significado, é o contexto. Logo depois, o texto diz: pois a Escritura declara, não amordaça o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, parece remuneração pelo contexto posterior. Paulo trata disso depois, parece que ele está focando nisso. Até esse aqui é um fenômeno interessantíssimo no Novo Testamento, porque o trabalhador digno do seu salário é Mateus capítulo 10, verso 10. Então, o autor de 1 Timóteo usou uma ideia do evangelho aqui no livro dele. Além disso, a primeira, Deuteronômio capítulo 25, verso 4, que é o chamado movimento de intertextualidade, porque o Novo Testamento, a principal fonte dele é o Antigo Testamento. Então, na chamada técnica de apropriação, o autor usou o AT para legitimar uma ideia que ele vem trabalhando lá, e parece ser a ideia de remuneração. Claro que tem uma exegese a ser feita lá no AT primeiro, mas o nosso ponto aqui é trabalhar a questão semântica aqui pelo contexto próximo, posterior. Mas, ainda assim, o coração da tese que eu quero defender aqui é, basicamente, não de place mes. A questão volta aqui no texto grego para dizer o seguinte: ori presbíteroi, os presbíteros.
como eu disse pelo contexto, Paulo está tratando dos presbíteros. As conexões que nós fizemos em quiasma com o episcopê deixou claro que não é idade, é ofício, pelas mesmas qualificações. Eles presidem bem e sejam considerados de dupla honra. Malista, isto é, esclarecendo ainda mais sobre os presbíteros. O presbíteroi, ori presbíteroi, copiontes, ele se afadiga na palavra e no ensino. Ou seja, tanto proestotes como copiotes, eles presidem bem e se afadigam, tanto faz um ou outro, eles estão falando, Paulo está falando do mesmo grupo de pessoas, do presbíteroi. Então, por quê? Num contexto não é dissociação. Nenhum lugar do livro diz, ó, eles fazem isso, mas não fazem aquilo, não. Toda vez que é apresentado na sua completude. Tanto governa como ensina, tanto ensina como governa. Então, seria só o 5:17 que seria desmembrar esses dois ofícios. Aí estaria ferindo uma regra séria da hermenêutica, que é respeitar o contexto. O contexto não ajuda isso. E o grego também possibilita, porque se você pegar o presbíteroi e colocar aqui, ó, fazendo aqui na hora, a gente observa que está falando do mesmo grupo, porque esse particípio é atributivo, função adjetival, e esse também. Os dois estão falando do presbíteroi. Então, esse é o ponto que eu quero compartilhar aqui. Claro que não estou dizendo acabou, está resolvido exaustivamente. Não, estou levantando uma questão para a gente perceber que as interpretações elas têm que ter laços muito profundos com o texto. Estou contrapondo a ideia de Calvino. Para mim, Calvino aqui não acertou nessa hermenêutica, nessa exegese, na percepção, embora seja muito fã de Calvino e goste mais das obras dele, mas aqui eu vejo que não é a melhor ideia colocada aqui no texto. Então, observemos isso. Qual é o meu fundamento primário aqui? Meu fundamento primário é o contexto. Eu entendo que o contexto é soberano sobre a semântica. É ele que define isso. Então, esse claro, é um passo inicial para a gente pensar nesse texto e crescer também para estudar ele cada vez mais, para que possamos entendê-lo de forma genuína e correta. Fiquem com Deus. Um abraço.